Então, olá! No vídeo de hoje eu gostaria de começar um novo curso aqui no canal, um novo projeto de, de mecânica quântica, né? Física quântica. E para começar, eu acho muito importante, sempre que a gente vai falar de mecânica quântica, antes de começar propriamente dito lá de foto e tal, vamos pensar na lei de Planck, né? Que foi o que iniciou a quântica que a gente conhece hoje, né? Então, eu vou começar pela lei de Planck. Em detalhe, nesse novo projeto eu vou tentar um novo caminho para fazer os vídeos. Nos vídeos anteriores, eu ia escrevendo enquanto eu ia falando. E às vezes eu me confundia, né? Então dessa vez eu montei tudo, a aulinha aqui pronta. E só vou seguindo o que eu montei. Então, se ficar ruim, eu mudo pra frente. Beleza? Mas vamos começar. Então, o que a gente tem que pensar? Antigamente, não antigamente, né? Lá em meados de 1900 e tal, se pensava muito na emissão de corpo negro. O que é um corpo negro? O corpo negro é um objeto, não necessariamente negro, mas que tudo que incide nele, ele absorve. E ele tende também a também ejetar certas frequências também, mas isso não é importante agora. O que vocês têm que entender é que um corpo negro é um objeto tal que absorve todas as frequências que vêm até ele, que chegam nele. Por isso que é um corpo negro. Se diz que porque teoricamente um corpo negro que iria absorver tudo que chega nele, ele tem que ser preto, né? Porque nenhuma luz vai voltar para nossos olhos e ele vai ser preto, certo? Então beleza. Corpo negro. Só que no mundo real não existe um corpo negro real. Não existe algo que realmente seja um corpo negro. Então, para os físicos, como que eles pensavam em simular um corpo negro? Certo? Por que eles queriam simular? Porque eles queriam entender o que um corpo negro emite. Porque todos os corpos, eles não vão só... A gente não enxerga só um corpo por causa do que a luz que vem até nós, certo? Uma luz bate no objeto, reflete para os nossos olhos, né? Não é só isso que acontece. Na verdade, todo objeto tem uma determinada temperatura, também emite sua própria radiação. E isso, teoricamente, não deve depender do objeto, né? E sim da temperatura a temperatura que ele está, em equilíbrio, né? Certo? Então, a ideia é tentar observar como o corpo negro faz isso para conseguir começar a pensar como os outros objetos fazem isso. Isso que estava pensando na época. Então, opa, bati no microfone. Então, como que a gente simula um corpo negro? Pra gente ver, a gente pode estar pensando numa cavidade. Ok? Como assim uma cavidade? Aqui é uma caixa, tem um pequeno buraco aqui, ó. Ok. Toda luz que conseguir passar pelo orifício aqui, ela vai tender a vir e começar a ficar ricocheteando aqui dentro e ficar presa. Ou seja, a tendência é que a luz não escape mais de dentro dessa cavidade, né? Então, uma cavidade é quase um corpo negro. Não vou dizer que é perfeito, porque alguma luz deve escapar. Ok? Mas ele tende a ser um corpo negro bacana. Então a gente pode, para analisar o que um corpo negro emite, basta a gente analisar o que uma cavidade emite. Ok? Por quê? Porque a cavidade também vai estar em equilíbrio térmico com o ambiente, né? Então a gente pode fazer essa analogia. Então, perfeito. Mas para pensar nisso, a gente tem que pensar primeiramente como que o campo elétrico vai se comportar aqui dentro, né? Porque a luz é campo elétrico e campo magnético, né? Como previsto pela equação de onda do campo elétrico. Que isso aqui vem diretamente, eu tenho até um vídeo deduzindo isso aí no canal, diretamente das equações de Maxwell. Tem um vídeo aqui no meu canal deduzindo isso aqui, ok?
Mas em vários lugares você consegue encontrar isso. Uma equação de onda do campo elétrico. Para facilitar, a gente vai pensar no fazer mais rápido, né? A gente vai pensar uma caixa simples, uma caixa com uma cavidade aqui pequenininha, com eixo apenas 2D, né? Y, X. Ok? Então a gente vai abrir aqui esse Laplaciano nas duas coordenadas, né? Derivada segunda em X e derivada segunda em Y. Se a gente pensar que as soluções que o campo elétrico, a derivada segunda do espaço do campo elétrico em relação a x tem que ser a constante de onda, o número de onda em relação a x ao quadrado, e em relação a y, o número de onda em relação a y ao quadrado. A gente obtém que, substituindo aqui e aqui, e a gente sabe que a derivada segunda ao quadrado no tempo do campo elétrico tem que ser a frequência, a velocidade angular do campo elétrico, né? O ômega. Então, kx quadrado mais ky quadrado tem que ser ômega quadrado sobre c quadrado. E eu posso chamar tudo isso aqui de um k equivalente ao quadrado. É como se eu tivesse um plano em relação aos números de onda. Aqui é o plano em x, em kx. Aqui eu tenho o plano em ky. E a resultante por Pitágoras vai ser o k resultante, ou seja, kx quadrado mais ky quadrado é o k equivalente ao quadrado. É como se fosse isso. Ok? Eu vou até usar isso aqui mais pra frente depois. Mais lá pra frente. Então, beleza. Se eu pensar que a solução em x tem essa cara aqui, um seno, porque se você realmente resolver esses problemas, você vai obter que o teu campo elétrico tem que ser uma constante vezes um cosseno de kx mais uma constante 2 vezes o seno de kx. Okay? Eu tô tirando fora essa parte de cosseno porque não vai importar agora, nesse problema aqui. Porque se eu analisar as situações de contorno, a minha constante 1 vai ser 0, ok? Mas não é o que importa nesse problema aqui agora. Não vou fazer esse problema. E se eu pensar que meu y é um E2 seno de ômega t menos ky y. Olha, são ondas, né? Ondas têm esse aspecto realmente. Então, a minha solução resultante vai ser um campo... vai ser o produto desses dois, né? Vai ser... X vezes EY, que é o meu E resultante. Isso aqui é uma análise de equações diferenciais parciais, né? Eu separo em x, uma equação em x, uma equação em y, uma equação em t e resolvo. Isso aqui soluciona a equação diferencial, essa aqui, ó. Pode substituir aqui que você vai ver que vai bater. Então é uma solução. Ó, se eu derivar duas vezes em relação a x, o que vai acontecer? Vai aparecer um kx quadrado aqui na frente, certo? Vai ficar E resultante vezes kx quadrado. Se eu derivar duas vezes em relação a y, vai ficar E resultante ky quadrado. Se eu derivar duas vezes em relação ao tempo, vai ficar E resultante vezes ômega ao quadrado. Ok? Então, realmente é solução, porque quando eu substituir aqui, vai me dar essa cara aqui, que é o que a gente esperava realmente. Então é uma solução. Não vou entrar em detalhe porque não é o objetivo do vídeo. Se alguém não entendeu, deixa nos comentários, ok? Beleza. Mas no momento que eu colocar esses campos elétricos dentro dessa caixa, tudo vai mudar. Eu vou ter que impor mais condições de contorno aqui. Por quê? Porque a gente vai ver isso agora. Aqui, ó, a nossa caixa. E eu preciso analisar como que o campo elétrico vai se comportar na interface entre a caixa, dentro da caixa, e a parede da caixa.
ok? Então, analisando aqui, pegando essa lei de Maxwell aqui, que é a lei de Faraday, né, na verdade? É Faraday isso aqui. Faraday. E eu colocando um contorno aqui pro campo elétrico circular aqui em volta, esse contorno roxo aqui, com esse sentido de circulação. Ok? Onde o tamanho, a largura aqui, a altura é D e a espessura é L. E se eu fazer que o meu L tende a zero, e for resolver esse problema aqui, eu vou obter o quê? E1 vezes D, ou seja, E1, que é o campo elétrico dentro, vezes a altura aqui da caixa, menos E2 vezes D, porque está subindo, então não vou colocar negativo, né? E E2 é o campo fora. É o campo, não é que é fora, é aqui dentro da espessura da caixa. Ok? E eu também teria que colocar aqui, eu não coloquei, mas sei lá, E3 vezes Lzinho menos E4 vezes Lzinho. Por que isso? Porque também tem circulação aqui, né? Nesse sentido e nesse sentido aqui. Enfim. Mas como L tende a zero, esses caras morrem, né? Essa que é a ideia, por isso que eu não coloquei. Tudo isso aqui tem que ser igual a menos a derivada no tempo do fluxo elétrico. Onde o fluxo elétrico eu posso aproximar por... Isso aqui é aproximadamente por B vezes cosseno θ vezes a área dessa amperiana aqui que é o... Amperiana, né? Desse caminho aqui que eu peguei. E ele vai dar exatamente a área desse retângulo, que é L vezes D. L vezes D. Se eu pensar que meu L tende a zero, então todo esse cara aqui tende a zero e a derivada dá zero. E daí a gente tem que E1 vezes D menos E2 vezes D tem que ser igual a zero. Aqui, ó. Eu obtenho que E1 vezes D tem que ser igual a E2 vezes D. Cortando os Ds, eu obtenho que E1 é igual a E2 na interface. Na interface. Ok. Se eu pensar que é uma caixa metálica, a gente sabe que o campo elétrico dentro de uma superfície condutora tem que ser zero. Ora, se E2 é zero, meu E1 também é zero. Então a gente impõe condições de contorno aqui nessa caixa. Em volta aqui das interfaces, meu campo elétrico tem que ser zero. Ok? Tem que ser zero aqui. Então, não é simplesmente mais essas equações aqui que vão solucionar o nosso problema. Então, pegando aqui que o nosso é x é 1 vezes seno de ômega t menos kx vezes x, se eu impor quando x é igual a L, ou seja, aqui na nossa caixinha, nesses pontos aqui, ó, certo? Quando x é igual a L, a gente obtém que E1 tem que ser igual a zero. Ora, se E1 tem que ser igual... EX tem que ser igual a zero, né? Se EX tem que ser igual a zero e a gente sabe que E1 não é zero, a única condição possível é que seno de kx vezes x seja zero. Se seno de kx vezes x é igual a zero, quando que tudo isso aqui é verdade? Quando kx vezes x é um múltiplo inteiro de π, né? Ok? Porque cosseno de 0 é seno de 0 é 0, seno de π é 0, seno de 2π é 0, seno de 4π é 0 e assim por diante.
Logo, o nosso kx, ele vai ser, como que posso falar? Quantizado. Ele vai ter soluções possíveis discretas. Múltiplos de π sobre L. E se eu fazer a mesma analogia para a equação em y, a gente vai obter a mesma coisa com um outro inteiro. Então vai ser um ky igual a n vezes π sobre L, onde mn é um número natural positivo, ok? Então, beleza. Então, vai existir modos quantizados de oscilação dentro dessa caixa. Ok? E se eu substituir naquela nossa equaçãozinha aqui que a gente tinha visto lá, do K equivalente ao quadrado, que é igual a kx quadrado mais ky quadrado, onde a gente sabe que kx é π vezes m sobre L, e substituindo aqui, e o ky também, a gente tem isso aqui. E se eu chamar n quadrado mais m quadrado de p quadrado, ou seja, é um número quântico, não é quântico, eu vou dizer, né? Não sei o que falar. É um número discreto, né? Resultante desse nosso sistema, onde P também tem que pertencer. Se N pertence aos naturais e M pertence aos naturais, P pertence aos naturais? Não necessariamente, né? Porque pode ser 1, N pode ser 1, M pode ser 1, e daí P vai ser a raiz de 2. Então não é necessariamente natural. P não precisa ser natural, ok? Então beleza. Então não necessariamente. Ia falar besteira. Mas é bom saber essas coisas. Ah, que interessante, né? Eu tô apagando menos o vermelho. Não entendi o que significa isso, mas beleza. Então beleza. Agora a gente precisa contar em quantos estados quânticos, quantos estados de oscilação existem em um determinado intervalo de frequência. Então beleza. Vamos lá. A gente volta pra cá. Então a gente vai nos voltar para a física estatística para contar quantos modos de oscilação existem em um intervalo de f até f mais df. Se eu pensar nos números quânticos que eu estou chamando, não é quântico, né? Nossos números discretos de oscilação. E se eu resolver para o nosso campo em Z também, eu não pensei em Z aqui, mas se eu pensar em Z, deixa eu colocar aqui rapidinho só para... Se eu pensar em Z aqui, também vai surgir um KZ que também tem que ser quantizado aqui por analogia, né? E o nosso KZ, ele vai ter que ser um múltiplo inteiro, onde L pertence aos naturais, de π sobre L, né? Igual aos outros. Então, na verdade, o nosso P quadrado vai ser a soma dos quadrados dos três números quantizados. E se eu colocar eles num eixo, cada um, M, N e L, eu quero pegar um diferencial de modos que existe nesse eixo, ok? Isso aqui é só uma análise matemática para facilitar a nossa análise, ok? Eu quero pegar o diferencial dessa casca para eu ter um diferencial de modos de oscilação. Se eu pensar que isso aqui é uma casca, a gente sabe que o diferencial de uma casca é um dA, ok? Que é 4π o raio quadrado vezes dr, ok? 4π vezes o raio quadrado vezes dr, diferencial de uma casca. Só que o nosso raio, na verdade, é um número quântico resultante. O ρ quadrado. O ρ é o raio, né? O P. Não vou chamar de ρ. O P.
Então, substituindo a fórmula, 4π, p quadrado dp, sobre 8. Por que sobre 8? Porque não nos interessa o resultado para m negativo, p negativo e l negativo. Ok? Só nos interessa o primeiro quadrante. E o primeiro quadrante é 1/8 do total. Ok? Por isso que eu estou dividindo por 8. E eu ainda multiplico por 2 ainda. Por que por 2? Porque lá na nossa caixa, que vamos começar a botar harmônicos aqui dentro. Ó, lá na nossa caixa existe esse modo de oscilação, né? Ok? É um harmônico, mas também existe o harmônico contrário. Para cada estado quântico, para cada harmônico, existe um oposto a ele. Ó. Existe isso aqui também. Se eu pensar que é essa solução aqui, o campo elétrico, em X, por exemplo, né? Existe um oposto a ele que é esse aqui. Então, para cada estado existem 2. Essa aqui é a ideia. Então, eu multiplico por 2. Então, 2 vezes 4 corta com 8. Sobra só π, p quadrado dp. Tá? E a gente sabe que o K resultante, né? O número de onda resultante, ele é p quadrado vezes p sobre L. Como a gente sabe disso? Daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para não falar que eu tirei do nada. Daqui, ó. Que K quadrado equivalente é igual a π quadrado sobre L quadrado. E tudo isso aqui a gente chama de p quadrado, né? Então, se eu tirar a raiz dos dois lados, a gente tem que K e π sobre L vezes P. Então, beleza. Aonde? Aqui, ó. Isolando P, a gente obtém que é KL sobre π. E o diferencial de P em relação aos números de onda é dp é igual a L vezes π, a constante, sobre só o diferencial de K, o número de onda. Então, substituindo aqui no P, aqui vai ficar o P quadrado. E substituindo aqui no dp, ok? Então vai ficar L quadrado vezes L, dá um L ao cubo aqui. Vai dar um π quadrado vezes π, vai dar um π ao cubo, só que vai cortar com esse π aqui de cima, vai ficar um π quadrado. E vai ficar um K quadrado e um dk. Beleza. Aonde L ao cubo é o volume da nossa caixa, né? Foi o que a gente pensou aqui. É o volume da nossa caixa. Se a nossa caixa tem dimensões L, e no 3D também é L, em Z, então o volume dessa caixa aqui é L ao cubo, né? Beleza. Então, nossa solução vai ficar... O nosso diferencial de estados de oscilação é VK quadrado dk sobre π quadrado. E a gente sabe que o K quadrado é igual a ômega quadrado sobre C quadrado. Daqui a gente obtém que K é igual a ômega sobre C, tirando a raiz dos dois lados. E ômega é igual a 2πf. Certo? Então a gente obtém isso aqui. Tira o diferencial em relação à frequência. dk 2π sobre C df. E substitui aqui. Aqui e aqui. Esse e esse. Quando a gente faz isso, a gente obtém essa relação aqui. O diferencial de número de estados de oscilação é 8π f ao quadrado df volume sobre C ao cubo. Então agora a gente conseguiu o que realmente interessava pra gente, um diferencial de número de estados pelo um diferencial de frequência. Ok? Se a gente pensar que um diferencial de energia vai ser um diferencial de de estados de oscilação, né, de partícula. Então, a energia ali dentro vai ser o quê? Vai ser o número de estados que tem ali dentro vezes a energia média de cada estado. Faz sentido isso, né? Porque eu pego, por exemplo, são 3 estados de oscilação. Eu multiplico, se cada um tem uma energia média E, basta eu fazer 3 vezes E.
ok? É mais ou menos essa ideia. É essa a ideia, na verdade, não é mais ou menos. É isso e... legal. Então tá. Aqui. Aí agora. Agora, substituindo aqui, né? O dn que a gente calculou, a gente obteve essa equação aqui, ó. E dividindo os dois lados pelo volume, então vai cortar esse volume e vai aparecer um volume aqui. Então isso aqui é uma densidade volumétrica de energia. Faz sentido, né? Uma densidade volumétrica de energia, que é 8πf² E, que é a energia média de cada estado de oscilação, dF sobre C ao cubo. E se eu chamar tudo isso aqui, essa equaçãozinha aqui, de uma função Uzinho de F, uma função que depende da frequência, então Uzinho de F vai ser du sobre V divididos por dF, né? Isso aqui, ó. E daí, pela essa análise dimensional aqui, ó, a gente observa que Uzinho de F é uma densidade volumétrica de energia por frequência ainda. Ok? Isso aqui é importante, tá? Então eu vou deixar aqui em amarelinho. Isso aqui é importante. E aqui que a gente começa a chegar num grande problema que se tinha naquela época. Tá bom? Que eu vou falar agora. Na termodinâmica clássica, a energia média de um sistema ela é proporcional ao constante Boltzmann vezes a temperatura do sistema. Ok? Então, se eu substituir naquela equaçãozinha que a gente calculou aqui, o Uzinho de F, eu substituir por kT, tá? E integrar isso aqui em relação à frequência, para a gente obter, ó, que se eu integrar em relação à frequência, eu vou obter a densidade volumétrica por energia. A densidade volumétrica de energia, exatamente. Então, se eu integrar em todo o espectro de frequência, certo? De 0 até infinito, essa equação, como em relação a df, como aqui vai ser um f², a integral de f² vai ser um f ao cubo, né? De 0 até infinito. E essa integral aqui vai divergir. Vai divergir. Divergir, dá certo falar isso? Vocês entenderam. Não vai convergir. Divergir. Diverge. Ela diverge, exatamente. Pronto, diverge. O que isso significa? Que se eu tenho um objeto aqui, a uma determinada temperatura, uma determinada temperatura qualquer, perceba isso, desde que não seja zero, né? Diferente de zero. A energia que ela vai emitir, se eu somar toda a energia em todo o seu espectro de frequência, certo? Se eu somar tudo, vai dar infinito. Ou seja, está irradiando uma energia infinita dele. E isso não bate com a realidade. Ok? Isso aqui não pode ser. Então, isso aqui eles chamavam de catástrofe do ultravioleta. Por quê? Porque se você considerar aqui até umas frequências baixas, certo? Até a frequência visível, por exemplo, certo? Em vez de somar, o resultado ficava relativamente coerente com a realidade. Ok? Mas a partir do momento que você começa a subir da frequência visível, que tem a frequência visível aqui, né? E depois já tem o ultravioleta, né? Então, se você começar a colocar o ultravioleta aqui no meio e partir para frente, vai divergir. A integral diverge e vai ter infinita energia sendo emitida por ele.
o que não condiz com a realidade, porque um objeto a uma temperatura qualquer não irradia uma energia, senão você não teria como viver, teoricamente, né? Porque tudo ia brilhar, tudo ia esquentar, blá 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 blá. Então, estava errado. E isso aqui é a catástrofe do ultravioleta, que não batia com a realidade. Então, como que consertaram isso? Foi Planck que consertou isso. Ele teve uma grande sacada. Qual que foi a sacada de Planck? Ele pensou que a energia ela deveria ser quantizada. Mas ele não pensou, ele não sabia explicar por que isso. Ele só pensou, deve ser quantizada, deve ser proporcional à frequência vezes a n, onde n é um número inteiro, ele é natural. Ele vai de zero até infinito. Okay? Então só existem múltiplos inteiros de energia. Não múltiplos inteiros, mas a energia é quantizada. Só que para ele não fazia sentido isso também. Para ele isso aqui foi podemos dizer um chuncho matemático para fazer bater com a realidade. Por enquanto isso aqui não faz sentido pra gente, tá? Então, vamos concordar com Planck, porque nem para Planck fazia sentido. Ele fez um chuncho matemático. Então ele falou, então a energia ela vai ser quantizada, então n vezes proporcional à frequência, e tem que ter uma constante para consertar o valor, né? O valor e a unidade. É uma constante para porque toda constante serve para isso, né? É para você consertar o valor real, deixar proporcional a alguma coisa e consertar a unidade da tua equação. Então, a frequência aqui, a constante. Que depois a gente fala mais um pouquinho dela. Que ela é importantíssima na quântica, né? Pra quem já estudou quântica sabe. Então, beleza. Utilizando a probabilidade de Boltzmann, lá da termodinâmica, a gente sabe que a probabilidade de alguma coisa estar a uma certa energia, ela é proporcional. Ela é a exponencial de menos a energia que a gente quer ver sobre kT, certo? Dividido por todas as probabilidades, né? De todas as energias. Esse divisor aqui garante que a probabilidade vai ser menor que 1, né? Esse cara aqui garante isso. Então, beleza. Esse aqui é a probabilidade de Boltzmann, né? Se vocês não entenderem, deixem aí nos comentários. Eu posso fazer um vídeo sobre ela. Ok? Enfim. Então, se a gente pensar qual que deve ser a energia média desse sistema, um sistema com N modos de oscilação, basta eu pegar a probabilidade de se estar na energia 1 vezes a energia 1, mais a probabilidade de estar na energia 2 vezes a energia 2, mais a probabilidade de estar na energia 3 vezes a energia 3, mais N até a probabilidade de estar na energia N vezes a energia N. Isso aqui é o conceito de média, né? Na estatística. Média. Ou esperança, né? Só que esperança é uma integral, mas é por aí. Enfim. Aqui está. Porque basicamente eu pego... O que é a probabilidade? Todos esses caras aqui, eles vão estar divididos pela quantidade total, né, de probabilidade. Então isso aqui realmente é uma média. Ok? Dá uma olhada depois em esperança que vocês vão entender. Enfim. Então isso aqui nada mais é que um somatório de nzinho começando em 0 até nzão da probabilidade de estar no estado n vezes en. Se a energia realmente for quantizada, essa equação aqui tem que entrar aqui. Beleza, então a gente substitui E por NHF, tá aqui, vezes a probabilidade de estar nesse estado, que é E na
menos a energia sobre KT. Energia é NHF, por isso que apareceu o NHF aqui, ó. Ok? Dividido. Dividido pela somatória, né? KT, uma somatória em I. Ok. Então, dividido. Onde a energia é NHF, NI aqui, né? Não é FI. Tira aqui. Somatória das probabilidades de cada energia. Ok? Isso aqui é para garantir que a probabilidade realmente seja menor que 1. Que nem eu falei ali atrás. Estatística de Boltzmann, né? Interessantíssimo. Tá. Como essa somatória aqui ela é em I, ok? Nesse cara aqui, ela independe dessa somatória aqui. Ok? Então eu posso tirar para fora essa somatória de todos os termos que estão sendo somados. Então vai virar a divisão dos dois somatórios. Ok? A divisão dos dois somatórios. Eu consigo colocar o HF para fora, né? Porque eles não dependem do N. Vai virar isso aqui. Peraí. Se eu chamar, para facilitar a conta, né? N menos HF KT de X, certo? Então, N menos HF vezes N sobre KT, eu posso escrever como N menos HF sobre KT elevado a N, né? Porque é probabilidade. Quando eu tenho um negócio aqui, propriedade da matemática, né? Da exponenciação. Que basta eu passar aqui multiplicando. E se tudo isso aqui, a gente acabou de ver que era X. Então, tudo isso aqui é X elevado a N. Então, beleza. Então, aqui vai ficar um HF, N. Isso aqui é tudo X elevado a N, né? Isso aqui também, tudo X elevado a N. Agora a gente tem que ver, analisar essas séries, né? Lá de cálculo 3, isso aqui. Agora a gente vai partir para cálculo 3. Cálculo 3. Ok? Essa somatória aqui vai ser um... X na N vai ser 1 mais X na N mais X quadrado mais X na N. Nananana. É uma série geométrica. Opa, tá muito feio isso aqui, né? Mas enfim, isso aqui você percebe que é uma série geométrica e a razão é X. Onde X é E na menos... A gente viu lá, né? A gente falou que X é E na menos HF sobre KT. Isso aqui, como é uma exponencial elevada a um número negativo, E, H, não sabemos ainda, mas F é sempre maior que zero, F é positivo, K é positivo, e T é positivo, a temperatura também é positiva, e a constante de Boltzmann também é positiva, e ela é menor que 1. Então, tudo isso aqui, E elevado a menos um número positivo, dá um número menor que 1. Certo? Se a razão é menor que 1, ela converge. Para quanto ela converge? Lá da teoria de série geométrica, quando ela converge, ela vai convergir para o primeiro termo da série dividido por 1 menos a razão. Ou seja, nesse caso aqui, o primeiro termo era 1. 1 sobre 1 menos a razão, que é x. Okay? Vai convergir para isso aqui. Bati no microfone, desculpa. Então vai convergir para 1 sobre 1 na menos x. Então, beleza. Agora a gente precisa analisar a série de cima. A gente também vai recorrer ao cálculo 3. Se a gente utilizar o teste da divisão, o teste da divisão, o que o teste da divisão diz? Que a série converge se a divisão com o limite de n tendendo a infinito do que? Do termo de x na n mais 1 sobre x na n
for menor que 1, ok? E ela converge. Essa série, essa faz sentido porque isso aqui garante que lá no infinito todo o próximo termo vai ser menor que o termo antecedente, certo? Louco, né? Então se eu fazer aqui o problema aqui, essa divisão aqui tende a 1, né? No infinito. E esse cara aqui vai virar x, né? Porque x na n mais 1, eu passo esse cara aqui pra cima como x na menos n. Daí somos os expoentes, n mais 1 menos n na x só, né? Então vai dar só 1 vezes x dá x. E a gente acabou de ver lá no outro que x é menor que 1, né? Então ela realmente vai convergir. E para quanto ela converge? Ora, a gente viu que x na n converge para 1 sobre 1 a menos x. Se a gente derivar essa equação aqui de cima, eu tô falando rápido, talvez? Se você só estiver falando muito rápido, vai pausando e tentando pensar o que eu tô falando, né? Não sei, qualquer coisa deixa nos comentários as dúvidas. Não sei se valeu a pena realmente fazer essa aula com tudo escrito já. Vamos ver, né? Então você deriva essa equação aqui em cima em relação a x, os dois termos. Então vai cair um n aqui pra frente, né? Aqui vai ficar n menos 1. E esse cara aqui, quando eu derivo em relação a x, esse cara aqui é como se, pela regra da cadeia, todo esse cara aqui vai ser 1 na menos x na menos 1, né? Então a derivada desse cara aqui vai aparecer um menos 1. Vai cair um grau aqui. 1 na menos x na menos 2. Vai dar a derivada interna em relação a x, que é 0 menos 1. Então dá 1 na menos x na menos 2, né? Então vamos ver se foi isso que eu fiz. Exatamente. 1 na menos x na menos 2, que é a mesma coisa de 1 na menos x na 2 dividindo, né? Legal. Só que a série que a gente tem aqui é o que? N na x na n. E esse cara aqui é o que? N x na n menos 1. O que eu faço para consertar isso? Eu multiplico nos dois lados em relação a x. Eu multiplico os dois lados por x. Quando eu multiplicar aqui por x desse lado e x desse lado, o x ele vai passar multiplicando, vai fazer uma distributiva em todos os termos da somatória. Então eu posso passar ali para dentro, ok? E x vezes x na n menos 1 dá o que? Somos os expoentes, né? N menos 1 mais 1 dá simplesmente n. Então dá n na x na n é igual a x sobre 1 na menos x ao quadrado. Tá, deu certinho lá o nossa série. Então eu posso substituir aqueles dois termos aqui por quanto converge essa série, né? Ok? Então eu vou substituir. Deixa eu ver onde eu faço isso. Pra não me perder aqui. Onde que eu substituí? Nossa senhora. Aqui, ó. Substituir aqui. Substituindo, deixa eu só copiar aqui o que era antes pra fazer sentido o que eu fiz. Né? Antes era energia média. Era o que? HF. Vezes o somatório de nx na n. Sobre o somatório de x na n. Onde a gente viu que o somatório de x na n converge para 1 sobre 1 na menos x, né? E o somatório de nx na n converge para x sobre 1 menos x quadrado, ok? Foi isso que a gente viu. Então, substituindo aqui e aqui, esse cara aqui eu vou trocar por quê? Por um x sobre 1 na menos x quadrado. E todo esse cara aqui eu vou substituir por 1 sobre 1 na menos x. Então vai ficar 1 sobre 1 na menos x. Que eu passo ele aqui pra cima, né? Que tá dividindo. Então beleza, é isso que eu fiz, tá? Isso que eu fiz.
Daí, como aqui... Eu não tô conseguindo enxergar direito. Como aqui tava o quadrado e aqui tá elevado a 1, né? E são os mesmos termos, eu posso cortar aqui e aqui. Então fica hfx sobre 1 na menos x. E eu passo esse x dividindo aqui embaixo os dois termos. Fica hf da x na menos 1, menos 1. Então esse cara aqui é a energia média. Ok? Deixa eu ver pra onde eu vou agora. Eu fiz uma flecha aqui. Nossa. Tá. Então a gente descobriu que é isso aqui. Certo? Onde x era o quê? Tá aqui. Onde x era isso aqui. E na minha HS sobre KT. Então quando eu substituir aqui, vai sumir esse negativo aqui. Vai ficar positivo. Então essa aqui é a nossa nova energia média. E perceba que quando o meu x... quando esse expoente aqui for muito pequeno, ou seja, quando o HF for muito menor que KT, okay, eu posso expandir e na x, se for um e na x aqui, esquece esse x aqui agora, vou até cortar para vocês não cortar. E na x eu posso escrever como x mais 1, ok? Como x nesse caso? HF sobre KT. Ok? Com x é HF sobre KT. Então, substituindo aqui por HF sobre KT mais 1. Todo esse cara aqui, né? HF sobre KT mais 1. Deixa eu deixar mais bonitinho aqui, porque eu deixei cortado já, né? Nem vocês não entendem direito o que eu fiz. HF sobre KT mais 1 menos 1, ok? Então mais 1 vai cortar com menos 1, esse HF vai cortar com esse HF e vai passar um KT para cima. E lembra que eu falei que na termodinâmica clássica a energia média é proporcional a KT, ó, bateu. Então, o resultado que a gente achou, teoricamente tá ok, né? Mas tem que ainda ver com os dados da realidade, né? Energia média. Então, peraí. Então, vou passar para outro documento que eu fiz aqui. Então... Para que eu fiz aqui? Legal. Lembra que... Então, se a gente descobriu que... Peraí que eu acho que eu era ali no outro documento, hein? E o que pirei. Exatamente. Se o nosso UGF... Lá o nossozinho de F que a gente viu lá, que era densidade volumétrica de energia por frequência, né? Esse cara aqui. É 8πf quadrado sobre C ao cubo vezes a energia média, né? E a energia média que a gente acabou de ver, que é HF sobre N, HF sobre KT menos 1. Substitui aqui. E daí faço F vezes F ao quadrado. Dá um F ao cubo, o H apareceu aqui, um C ao cubo e todo esse termo aqui. Ok? Ok. Tá. Então essa aqui que é a nossa nova densidade de energia volumétrica por unidade de frequência. Olha, essa aqui é a nossa nova relação. De acordo com Planck, né? Por Planck. Planck achou isso aqui. Tá legal. Então vamos para o outro documento que eu fiz aqui, só para facilitar. Então, essa aqui que é a lei de Planck, que é densidade de energia por volumétrica por unidade de frequência, é essa equação. E através de experimentos, né, e análises e cálculo numérico e fazer todas aquelas maracutagens, Planck, não sei se ele chegou exatamente nesse valor, tem que dar uma olhada depois, mas a constante de Planck, quando você tenta fazer esse gráfico realmente valer para a realidade, quando
começa a inferir valores, você descobre que a constante Planck tem que ser 6,663 aqui, né? Vezes 10 a menos 34 joules segundo. Ok? Então essa aqui é a lei de Planck. Já mostro o gráfico dela, né? Porque o meu objetivo aqui não é... Pera aí. O objetivo aqui não é falar da termodinâmica em si, né? É falar da quântica por trás desse experimento aqui, né? Então... C. Agora eu vou transformar essa equação aqui para aquela equação mais clássica da lei de Planck que tem em todo que lugar. Como que eu faço isso? Simplesmente assim, ó. Vai ser uma... Então eu vou ter que acompanhar aqui para não se perderem, ok? Ok, a gente sabe que a densidade volumétrica de energia é o FdF. Ok. Isso aqui é DU, né? Acho que não era mais... Era assim, né? Era assim. Mas tudo bem. Deixa assim mesmo. Se o volume... Então eu posso escrever isso aqui como energia sobre volume, né? Energia sobre volume. E o volume é área pela largura, né? Pelo raio. Se eu juntar esses dois caras, o energia por área, isso aqui é densidade superficial de energia, né? Pelo raio. Densidade superficial de energia. Que é o que faz mais sentido para analisar corpos negros, né? Porque a gente tem que pegar o que uma área emite, né? Mas tudo bem. Densidade de energia. A outra também estava certa. Tá? Isso aqui é o raio. O que é esse raio? Esse raio, eu posso pensar... É um... Ó, se eu pegar minha caixa aqui, e aqui está a cavidade... Ok, deixa eu desenhar aqui a cavidade. Ok, aqui está minha caixa, aqui está a cavidade. Queria que o apagador fosse preto, cara. Isso aí. Aqui está a cavidade. Certo, eu vou pegar aqui aqui no centro. Aqui no centro. Vou um branquinho. Pensar que, por exemplo, esse aqui é o meu raio, ó. Que aqui é uma área, né? E aqui é o meu raio. Esse meu raio, eu posso escrever como o quê? Se eu sei que tem ondas eletromagnéticas se propagando aqui dentro, a velocidade que as ondas eletromagnéticas se propagam aqui dentro é a velocidade da luz, né? Então esse raio aqui, a velocidade da luz, eu posso aproximar, na verdade, o raio por um tempo, ok? Então, se eu isolar o raio, eu obtenho que é C vezes o intervalo de tempo, esse raiozinho, ok? Então eu venho aqui e substituo por C vezes esse ΔT. Aonde energia por unidade de tempo é potência. Lembrando que aqui era um diferencial, né? Tudo isso aqui é uma potência, né? Porque densidade... Beleza. Energia por tempo é potência. Só que isso aqui é a potência superficial, né? Potência superficial. Não faz muito sentido falar potência superficial, né? Potência... potência superficial. Tem essa volumétrica, tem a superficial. Pode ser? Dividido por C. Ok, sobrou um C aqui. O que eu faço com esse C? O seguinte. Então a gente sabe que se o F dF é igual a potência superficial sobre a velocidade da luz, então a potência superficial é C vezes o F dF. Ok? Então, se peraí que eu vou já fazer essa conta aqui para ninguém se perder, ok?
Ah, deixa esse cara aqui, deixa esse cara aqui. Então, beleza. Só que ainda... a gente tá pensando... Deixa eu desenhar aqui o nosso desenho de volta, só pra incluir aquele. A gente tá pensando que a gente tem aqui... essa equação que a gente achou... a gente tá pensando que a gente tem, por exemplo, um orifício aqui, né? Um orifício aqui. E esse orifício ele vai ser uma fonte isométrica de energia, né? Então ela vai irradiar energia para todos os sentidos. Vai formar uma esfera. Ok? Mas eu não quero em todo esse estado aqui, né? Não quero. Eu quero por uma cônica aqui, por exemplo. Ó. Essa cônica é um diferencialzinho de área, né? O que é exatamente isso aqui? Isso aqui, eu posso falar que é um ângulo sólido, né? Isso aqui é um ângulo sólido. Um ângulo sólido, ok? Então, eu quero esse meu resultado também por ângulo sólido, ok? Como que eu faço essa transformação para também ter por ângulo sólido? A gente sabe que o ângulo total de uma esfera é 4π, né? 4π esfero radianos, né? SRAD. 4π SRAD. Esfero radianos. Tá legal. Então, se eu quero por ângulo sólido também, eu pego essa minha equação aqui e divido por um ângulo sólido total, né? Da esfera, que é 4π. Ok? E dessa forma, a gente obtém aqui que potência, que se eu isolar aqui o DF e passar para cá, né? Vai ficar potência superficial por frequência por ângulo sólido, por esfera radianos. Isso aqui a gente vai chamar de B, que é a radiação espectral, que é a forma mais conhecida da lei de Planck, ok? Então eu pego lá a minha equação original, que eu vou até pegar aqui para vocês não se confundirem. Aqui. E eu vou dividir esse cara aqui pelo quê? A gente viu ali. Ok, então eu vou pegar o meu UF, que é esse cara aqui, né? Meu UF é todo esse cara aqui. E vou dividir por quê? Por 4π. Quando eu divido por 4π, esse cara morre e aparece um 2, né? E eu vou multiplicar por C. Quando eu multiplico por C, esse cara vira um quadrado, né? É isso que aconteceu aqui, ó. Com essa fórmula aqui, que é a forma mais conhecida, da lei de Planck, ok? Mas não importa isso aqui muito, tá? Eu só queria mostrar aonde surgiu a quântica. Por quê? Como assim, da onde surgiu a quântica? Porque, apesar que Planck não conseguiu entender o que ele fez direito, foi um chuncho matemático, né? Foi aqui que surgiu que a energia é quantizada, só que ele não sabia explicar o que estava acontecendo, né? NHF. Ok? Quem conseguiu dar uma visão física disso aqui, uma visão real, que isso significa, foi quando Einstein olhou isso aqui e começou a compreender isso aqui, tá? Então no próximo vídeo eu vou falar mais sobre isso aqui. Mas antes, já que eu tô falando de lei de Planck e tal, né, vamos mostrar um pouco do gráfico aqui e tal. Então peraí que eu vou arrumar tudo certinho e já volto. Então, beleza, voltei aqui. Antes de falar do gráfico, eu só quero falar um negócio rapidinho, mas não é o foco desse vídeo. Como eu falei, esse vídeo é para introduzir a quântica, né? Aqui a gente introduziu, conseguiu explicar a radiação de corpo negro. Perceba que se eu pegar essa radiação espectral, que é a potência superficial sobre
por esfera radiane por frequência, então se eu pegar se a radiação espectral é PA sobre, vou colocar aqui, del ângulo sólido del F, se eu integrar a radiação espectral em relação ao d ômega e df, ok? Isso aqui é potência por unidade área, ou seja, energia por área, ok? Potência por área, né? Desculpa, potência por área. Se eu resolver essa integral aqui, integral dupla, eu vou obter a lei de Stef-Boltzmann, né? Que diz que a potência irradiada, só que eu tenho que integrar em toda a frequência, né? É proporcional, potência por área, né? É proporcional à temperatura ao cubo, ok? Tá, isso aqui era só uma curiosidade bônus que eu queria falar, não é a importância desse vídeo, tanto que eu não vou mostrar aqui como faz, né? Depois vocês podem ver, eu vou deixar uns links na descrição do material que eu usei para fazer esse vídeo. Então aqui está o gráfico plotado, em cada cor é uma... Eu peguei da internet, tá? Não foi o que fiz. É uma temperatura. Então perceba que isso aqui é em relação a comprimento de onda, tá? Então, se o comprimento de onda aumenta para cá, a frequência vai aumentar para cá, certo? Então você pode ver ao contrário, se você quiser olhar com relação à frequência, tá? É o mesmo aspecto. Enfim. Perceba que para determinadas frequências, para cada temperatura, eu vou ter um pico diferente, né? De energia, de qual que é a maior frequência que é irradiada em determinada temperatura, certo? Eu vou ter picos diferentes, que são a máxima frequência que ele está... Não é a máxima, é a espectrância máxima que ele está emitindo, posso dizer? Acontece em cada temperatura acontece em frequências diferentes, ok? Ou seja, em cada temperatura ele emite mais uma frequência que em outra. Então você percebe que conforme... Eu estou aumentando a temperatura aqui, ó. Conforme eu vou escolhendo o gráfico de cima, eu estou aumentando a temperatura. Conforme eu vou para cá, eu estou aumentando a frequência, né? Então você percebe que conforme eu vou aumentando a temperatura, a minha frequência máxima vai indo cada vez mais pro violeta e pro ultravioleta aqui, certo? E aqui que acontecia que não estava batendo com a teoria antigamente lá, com a traça do ultravioleta, né? Então você percebe que, por exemplo, um metal, por isso que quando você aquece um metal ele começa a brilhar, né? Certo? Tem a ver com isso aqui. E conforme você vai aumentando a temperatura dele, ele vai começar a brilhar com cores diferentes, né? Certo? Ele vai do vermelho, ele vai pro amarelo, ele vai pro verde, ele vai pro... Mais claro que a gente só vê ele no vermelho, né? Porque a gente vê ele aqui numa temperatura baixa, certo? Enfim, esse gráfico aqui é da frequência, é a energia EHF, né? Energia de cada frequência, né? Certo? Nesse gráfico aqui, porque como então seria se esse gráfico fosse em relação à frequência, né, realmente seria um gráfico linear, assim, né? Só que como esse gráfico aqui tem relação com o comprimento de onda, então isso aqui vai ficar um C e aqui vai ficar um ômega, né? Então vai ser um gráfico proporcional a 1 sobre x, né? Então é por isso que ele está nesse aspecto aqui, tá? Se fosse um gráfico em relação à frequência, ele seria um linear, ok? Mas não importa. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Não sei se o vídeo ficou longo, deve ter ficado.
E no próximo vídeo a gente tenta, já vai para efeito fotoelétrico, né, e explicar o que realmente significa isso. Então, até o próximo vídeo.